Isso tem muito a ver com a declaração, uma expressão individual de fé. Eu não posso dizer pelo meu filho, eu não posso dizer por um parente, é individual. O relacionamento com Jesus Cristo, ele é individual. Nós celebramos coletivamente, nós somos o corpo de Cristo, a igreja, que um dia estará com o Senhor nos céus, mas o relacionamento é individual. Jesus Cristo fala, e Ele tem que trabalhar o coração de cada pessoa, é um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. E nessa noite a gente vai falar sobre aprendendo a ouvir Jesus Cristo. Aprendendo a ouvir Jesus. E você pode se perguntar, mas aprender a ouvir Jesus, como assim? Jesus fala? Sim, Jesus fala. Ele fala de muitas maneiras, e de uma maneira especial e única com cada um de nós. E nessa noite Ele quer falar com você. Eu não sei se você está nos visitando pela primeira vez, se você já esteve antes numa igreja como essa, mas queria dizer para você, nós aqui falamos de Jesus Cristo em primeiro lugar, porque Ele é nosso único Senhor e Salvador. Tudo isso daqui é por Ele. Antes da Hope vir para ocupar esse espaço, aqui era uma balada. Aqui era um lugar onde muitos celebravam com músicas, cantavam, mas a gente fica imaginando, e o coração dessas pessoas como estava? Para um coração vazio, só Jesus Cristo pode preencher. Você pode ter muito dinheiro, você pode se divertir de tudo quanto é jeito, de qualquer forma, usufruir de prazeres da vida, fazer o que você bem entender, mas somente Jesus Cristo pode preencher o vazio que existe no coração do homem e da mulher. E Jesus Cristo, Ele chama de uma maneira única e especial. Ele fala com a gente de maneira que ninguém mais fala. A Bíblia fala lá em Apocalipse 3:20, é Jesus Cristo falando: eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo está na porta dos nossos corações, e Ele bate. E Ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele. Cear é como se fosse uma refeição, jantar, né? Eu cearei com ele e ele comigo. O cear é um momento de intimidade. Você não chama para comer na sua casa uma pessoa que você não conhece, que você não tem intimidade, que você não quer honrar, que você não tem carinho em receber na sua casa. E Jesus Cristo quer ter essa intimidade com cada um de nós. E Ele vem falando. A Bíblia fala e nos ensina que Jesus Cristo, Ele fala, Ele está ali buscando cada coração, cada ser humano. Jesus Cristo está buscando. Mas muitos resistem à voz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero começar o versículo base da mensagem de hoje, está lá em Hebreus 3,15, que diz assim: hoje, não é amanhã, não é na semana que vem, não é no ano de 2026 que está chegando, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Jesus, não endureçam o seu coração. Ele está falando, mas muitos, quando escutam, preferem não ouvir, ou virar as costas para a voz de Jesus Cristo, endurecem o coração. E é isso que esse texto está dizendo: quando vocês ouvirem a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, não endureçam o seu coração. A gente vive num tempo, numa geração com muito barulho, muitas vozes diferentes, muitos ruídos, tudo quanto é tipo de religião, tudo quanto é tipo de oportunidade,
de caminhos. Quantas pessoas que fazem tudo por dinheiro, tudo, pelo sucesso, por uma carreira. Não tem problema você buscar o melhor, você ser um excelente profissional no seu trabalho, você estudar, se preparar, mas Jesus é muito maior do que tudo isso, e você pode alcançar essas coisas, mas nunca deixando de ouvir a voz de Jesus Cristo. Quem escuta a voz de Jesus Cristo, pode ter o dinheiro que for, pode ter a posição que for, essa pessoa sempre vai ter um coração humilde, porque ela sabe que tudo que ela tem, tudo que ela conquistou vem do Senhor Jesus Cristo. A pessoa humilde, ela escuta mais facilmente a voz do Senhor Jesus, não tem um orgulho de falar assim, não, será que é Ele mesmo que está falando comigo? Quantas decisões a gente tem que tomar, que a gente pede, Deus, dá a resposta, fala comigo, e às vezes a gente, vem um parente fala uma coisa, vem um colega do trabalho fala outra, e a gente fica ali, o que eu tomo, o que eu faço, que decisão eu devo tomar? E nessa noite a gente vai estar falando sobre isso, sobre aprender a escutar a voz de Jesus Cristo. O primeiro ponto que eu queria falar é que Deus sempre falou, e continua falando. Lá no início da Bíblia, quando a gente tem a história da criação, do princípio, Adão e Eva, desde o início, Deus já se relacionava com o homem, falando. Lá no início, com a humanidade, Deus nos fez com boca, para a gente falar, e com 2 ouvidos também, para a gente escutar a voz de Deus. E Deus se relacionava, o plano perfeito, quando Deus cria a humanidade ali no Jardim do Éden, numa perfeição ainda sem o pecado, sem influência do mal do pecado ali, a gente vê a intimidade que existia entre homem e Deus, mas por causa do pecado, esse relacionamento foi quebrado, o homem e a mulher se distanciaram de Deus, a Bíblia fala, porque todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Adão e Eva podiam experimentar a glória de Deus diariamente, porque tinham oportunidade de conversar diretamente com Deus, mas o pecado nos distancia de Deus, cria uma barreira, e só Jesus Cristo veio através da cruz, da sua morte, restabelecer o relacionamento entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve que vir aqui na terra, Ele mesmo se sacrificar por nós, porque sem esse sacrifício nós não poderíamos ter a salvação. Mas desde o início, Deus usa a palavra, Ele usa a sua voz, para declarar, para fazer acontecer. Lá em Gênesis 1, 3, diz assim, então disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus declara, haja luz, e a luz surge. Quando nós passamos a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, também surge a luz nas nossas vidas. A luz de Deus para guiar os nossos caminhos, para dirigir os nossos passos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, o autor de Hebreus está falando aqui como Deus falava com as pessoas no passado, antes da vinda de Jesus Cristo. E dizia assim, antigamente, Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Que privilégio, né? Que honra de homens e mulheres que puderam conviver presencialmente com Jesus Cristo. O autor de Hebreus está dizendo, antigamente, eram os profetas, né, sacerdotes, homens e mulheres de Deus, que tinham um relacionamento com Deus e comunicavam a vontade de Deus para o povo. Mas depois que Jesus Cristo vem,
Ele fala diretamente com a gente não precisa mais de um intermediário. Deus fala com alguém, esse alguém fala com a gente. Claro que Deus usa pastores, profetas, missionários, obreiros, como eu que estou falando aqui agora, como Deus pode usar qualquer outra pessoa aqui, quem está ministrando louvor. Deus vai usar pessoas e vida para nos falar, mas é Deus falando aos nossos corações. Se você está com alguma dúvida, se você está passando uma angústia, um problema, você tem liberdade para falar diretamente com Deus. Você não precisa de um intermediário. E Jesus Cristo quer falar com você, mas quando Ele falar, você não pode endurecer o seu coração. Você tem que estar com o coração aberto para escutar aquilo que Jesus Cristo tem para falar para cada um de nós. Tudo começa com Deus falando, pela sua palavra. Os universos, o universo, as galáxias, os planetas, estrelas foram criadas pela palavra de Deus. E essa mesma palavra que criou o mundo, é a palavra que fala aos nossos corações. A gente tem que se considerar privilegiados, porque a gente pode escutar a voz de Deus falando através dos nossos corações, dos nossos sentimentos. Deus fala com cada um de nós de uma maneira especial e única. Deus consegue falar de uma maneira que uma criança possa entender, de uma maneira que um adulto, de que uma pessoa mais idosa possa entender. Deus fala com cada um de nós de uma maneira única e especial. Antes os profetas, agora o Filho fala diretamente conosco. O problema não é falta de palavra de Deus. O maior problema é o ser humano que não quer escutar a palavra de Deus, que vira as costas para o que Deus está dizendo. Deus chamando, falando: meu filho, minha filha, muda a rota. Você está se cansando, se matando aí, se esforçando para tentar alcançar alguma coisa, mas o melhor que existe, eu já conquistei por você, que é a vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. Todas as coisas aqui no mundo são passageiras, mas Deus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus não passa, ela segue falando aos nossos corações, falou com gerações anteriores, fala com a nossa geração e continuará falando. A gente teve aqui o batismo, da Isabelle, da Elizabeth, da Sandra, 3 gerações, filha, mãe e avó. Jesus falando com 3 gerações. Jesus vai continuar falando com as gerações, porque Deus tem um plano de salvação para a humanidade. Deus tem um propósito de vir resgatar pessoas que estavam perdidas, e Ele alcança. Você pode estar dizendo: mas eu não estou perdido, eu sei onde eu moro, eu tenho uma profissão, eu tenho uma família. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você estava perdido, está perdido e não sabe, porque você só se encontra se você encontrar Jesus Cristo. Você não consegue chegar ao Pai se não for através do Filho. Sem Jesus Cristo não há salvação, porque somente através dele nós temos contato direto com o Pai. Aquela conexão que foi quebrada por causa do pecado, Jesus Cristo restabeleceu a conexão, e agora nós temos ligação direta com Deus. É maravilhoso isso, é maravilhoso a gente ter esse privilégio de poder acessar ao Deus Todo-Poderoso. Jesus é a voz de Deus para nós. Jesus Cristo enviou o seu Filho. Lá em João 1,14, a Bíblia fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo tem a ver com palavra, e a palavra se fez carne. Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, Ele se fez carne, tomou forma humana, veio aqui na terra, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai.
vimos a glória dele. Eu não estava lá quando Jesus Cristo caminhava entre os discípulos, mas mais de 2000 anos depois, a gente está aqui falando do mesmo Jesus Cristo. Ele é tão vivo naquele momento, quanto é vivo nos dias de hoje, nos nossos corações. Ele se faz presente, e Ele continua transformando vidas, impactando gerações, mudando mentes e corações, para fazer o seu propósito, a sua vontade. Lá em João 10, 27 e 28, a Bíblia fala assim: as minhas ovelhas. A Bíblia compara Jesus Cristo ao bom pastor. O próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. Jesus Cristo cuida daqueles que são os seus filhos. Ele cuida de você em todos os momentos da sua vida. Nos momentos difíceis, nos momentos alegres, Jesus, o bom pastor, cuida das suas ovelhas. E nesse texto ele diz, Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é que você vai saber se você é ovelha ou não de Jesus Cristo? Se você é ovelha, você ouve a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando a gente estava na semana passada, a gente fez 2 reuniões com as pessoas que iam se batizar durante o horário do culto, numa sala ali em cima. E cada pessoa, foi contando a sua história, o seu testemunho, do que Deus fez na sua vida. A gente fez uma reunião com os mais novos, depois uma reunião com os adultos. E é maravilhoso ver o que Jesus Cristo tem feito na vida de cada pessoa que vem aqui. Não foi à toa que essa igreja se estabeleceu nesse lugar. E a gente sabe disso, a gente tem essa confirmação. É lindo, é maravilhoso escutar os testemunhos, porque só confirmam no nosso coração que quando nós, o grupo que iniciou essa igreja, deu esse passo de fé, a gente fez na direção do propósito que Jesus Cristo tinha, de que nessa noite 12 pessoas fossem batizadas. A gente precisou escutar a voz de Jesus Cristo. E quantas outras vozes poderiam dizer: não vai dar certo, mas como? Dá muito trabalho, iniciar uma igreja. Mas quando a gente escuta a voz do Senhor Jesus Cristo e vai na direção daquilo que Ele está mandando a gente fazer, as coisas dão certo, porque não é o nosso plano, é o plano de Deus. E quando a gente escuta testemunhos, de pessoas falando o que Jesus Cristo fez na vida delas, vale tudo a pena. Vale a pena todo esforço, todo suor, toda dedicação, todo compromisso, porque a gente não faz para nós. A nossa geração vai passar e outra geração virá. Mas cabe a nós, enquanto estamos aqui carregando o bastão, fazer as coisas da melhor maneira possível para Deus. Nós somos imperfeitos, falhos, não existe igreja perfeita, mas a gente está sempre buscando escutar a voz do Senhor Jesus Cristo. O que você quer fazer, Jesus? Como você quer nos usar? Qual o próximo passo? Qual a direção? Deve ser assim na nossa vida, essa dependência de Deus. E Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna para as ovelhas, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirar as ovelhas da minha mão, porque elas são minhas, elas estão marcadas com o meu sangue, elas foram salvas por mim. Eu derramei um sangue muito precioso, para que elas tivessem salvação e vida eterna. Ninguém vai tirar elas das minhas mãos. Pare de ter medo, de eu vou perder a salvação, eu fiz isso, eu pisei na bola. Comece a buscar intimidade com Deus, relacionamento com Ele. Deixe o pecado, busque o arrependimento diante de Deus, porque Jesus nos ama.
Ele não veio salvar pessoas perfeitas, pessoas que não cometem falhas. Não, Ele veio buscar nós, os imperfeitos, os quebrados, os problemáticos, pessoas cheias de defeitos, somos nós. E Jesus veio nos buscar. E é Ele quem nos aperfeiçoa a cada dia. Paulo dizia, não que já te tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Não é que a gente já tenha alcançado, mas a gente prossegue para o alvo. O Espírito Santo nos ensina a ouvir Jesus. Quando Jesus Cristo ascendeu para o céu, Ele subiu, Ele falou assim: olha, eu vou deixar um Consolador, e esse Consolador vai ajudar vocês, vai capacitar, vai dirigir, é o Espírito Santo de Deus. E é maravilhoso a gente saber que temos o privilégio de ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus está com a gente quando a gente vai para o trabalho, na nossa casa, e a gente pode contar o tempo todo com Ele. Espírito Santo de Deus, me ajuda agora, o que eu faço? Que decisão eu devo tomar? O que eu faço agora, Senhor? Me ajuda, eu não sei para onde ir, não sei como fazer, mas Espírito Santo de Deus, me ajuda, me capacita. Lá em Romanos 8, versículo 14, a Bíblia diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Essa é uma característica dos filhos de Deus. Tem pessoas que dizem assim: mas todos são filhos de Deus. É muito comum você escutar isso. Mas a Bíblia diz: mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Não é qualquer pessoa que é filho de Deus, porque Jesus disse que filho de Deus são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, são aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E esses que são os filhos e filhas de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma característica de filhos, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não quer fazer as coisas do seu jeito. Isso porque às vezes a gente tenta fazer. A nossa carne, que é imperfeita, tenta nos empurrar para fazer aquilo que é a nossa vontade. Mas quanto mais andamos e caminhamos com o Senhor Jesus Cristo, nós, filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. No final das contas, é Ele que toma a decisão, é Ele que dirige os nossos passos. Quantas coisas já aconteceram na vida dos filhos de Deus? Você às vezes está nessa cidade de São Paulo hoje, mas você veio de outra cidade, você não esperava estar aqui nessa noite, você não esperava estar nesse bairro, talvez fosse para você estar em outro lugar, mas é maravilhoso como Deus vai guiando as nossas vidas. Você não está aqui nessa noite à toa, Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito com você no seu bairro. A gente às vezes fica reclamando: mas eu queria ter nascido em outro lugar, eu queria ter estudado em outra escola, eu queria ter tido uma outra família. Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Pare de reclamar da sua família, pare de reclamar da sua origem, dos seus familiares, onde você estuda, as oportunidades que você, entre aspas, eu perdi, não tive. Você tem a maior oportunidade de todas, que é reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. E isso é mais do que suficiente. Tudo que tem aqui nessa terra, as glórias, as conquistas, tudo vai passar, mas Jesus Cristo jamais passará. A eternidade é com Ele. Carreiras, profissões, casas, imóveis, dinheiro na conta, tudo isso vai ficar. Tem aquele ditado popular, que caixão não tem gaveta, que ninguém leva,
nada daqui para a eternidade. Você não vai levar nada, mas Jesus Cristo você leva. Jesus Cristo te leva para os céus, para uma vida eterna com Ele. E isso é mais do que importante, é o melhor, é o mais especial que a gente pode ter. Então, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os maiores obstáculos, quais são os obstáculos para que você escute mais a voz de Jesus Cristo? O que você não está escutando, você deveria escutar mais? Primeiro, um coração endurecido. Lá quando eu li Hebreus 3,15, se hoje vós ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Coração endurecido. Jesus Cristo está falando, mas o coração está duro. Isso eu não quero ouvir. Eu só quero ouvir aquilo que me interessa, aquilo que vai fazer eu ficar em paz. Mas Jesus Cristo te dá paz no meio da tribulação, no meio do problema, no meio da dificuldade. Jesus Cristo te dá uma paz, como diz a Bíblia, que excede todo entendimento, que é incompreensível do ponto de vista humano, porque é a paz de Deus. A Bíblia fala que a paz de Deus guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus independe do que você está passando, porque ela vem de Deus. Coração endurecido é um obstáculo para você ouvir a voz de Deus. Uma vida acelerada. A gente vive na geração da correria. Corre para lá, corre para cá. Chega no trabalho, não pode perder a hora, aquela correria. Vai para a faculdade, vai para a escola. Leva o filho na escola. Tem que ir para o hospital, tem que fazer a comida, tem que correr, tem que fazer a faxina, tem que fazer isso, são tantas coisas, é a vida acelerada. Cada tecnologia que surge, a gente acha que a gente vai ficar com a vida mais tranquila, e parece que só aumenta, né, a quantidade de coisas para fazer, né? Vem a internet, vem inteligência artificial, em vez das coisas desacelerarem, parece que tudo está acelerando. Mas você precisa ter momentos de desaceleramento da sua vida, momentos que você busca a presença do Pai, onde você para tudo, porque Deus é merecedor da sua pausa. Você precisa parar de correr, se aquietar. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente precisa se aquietar para falar com Deus, ir para um lugar silencioso. O próprio Jesus Cristo, quando Ele está instruindo os discípulos sobre como orar, Ele vai falando: olha, vai num lugar secreto, num lugar separado, vai num quarto da casa, que não vai ter filho, filha, marido, esposa, é um momento seu com Deus. Você precisa escutar a voz de Deus. Você precisa parar nesse quartinho, nesse cantinho, e orar, chorar, abrir o seu coração para Deus. Mas Jesus já sabe o que eu estou passando, sabe, mas Ele quer escutar da sua boca, porque Ele é Pai, Ele te ama, Ele quer escutar a voz do filho, da filha, abrindo o coração para Ele, e Ele vai falar ao seu coração, porque um coração quebrantado escuta a voz do Senhor. Um coração que não é orgulhoso, não é endurecido, é um coração amolecido, erra, pisa na bola, tropeça, mas corre para a presença de Deus, porque sabe que sem Deus, a sua vida não tem graça, a sua vida não tem sentido. Isso é característica dos filhos. Outra coisa que faz com que seja um obstáculo para a gente escutar a voz de Deus, a desobediência, desobedecer a Deus. A Bíblia fala tanto, né? Tem tantos textos na palavra de Deus sobre desobediência. Tem texto para filhos: vós filhos, obedeceis a vossos pais. Quanto mais nós, né, filhos de Deus, a gente deve obediência a Deus.
E obedecer a Deus é fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, e não a minha vontade própria. A vontade de Deus é mais importante do que os meus desejos e vontades pessoais. Agradar a Ele, obedecer a Ele, mesmo que vá contra aquilo que eu estou sentindo, mas se é a vontade de Deus, eu vou obedecer. Porque quando você obedece a Deus, em sinal de humildade, reconhecendo que Ele é soberano, que Ele sabe aquilo que é melhor para a sua vida, você vai escutar a voz de Deus. Porque Deus não gosta de rebeldia, Deus não gosta de desobediência, e Ele permite, como um bom pai, que a gente muitas vezes seja disciplinado, assim como pais que disciplinam os filhos, porque o filho está aprontando demais, está fazendo, aí o pai vai lá, coloca de castigo, tira o celular, né? Diferentes tipos de disciplina. Você não vai mais ganhar aquele presente, eu vou tirar isso. E o filho começa a reclamar, porque doeu, né? A disciplina dói. Ninguém gosta de disciplina, mas a Bíblia diz que Deus disciplina os filhos, porque Ele os ama. Porque se nós não fôssemos filhos, Ele nem precisaria disciplinar. A Bíblia fala assim que a gente não deve ficar preocupado com as pessoas que enriquecem, né, sem causa. Quantas pessoas que não estão aqui na igreja, que não servem a Deus e que estão ficando ricos, às vezes fazendo maldade, com corrupção, com atos errados, mas a gente não deve olhar para essas pessoas. Nosso compromisso é com Deus. A gente não deve ficar olhando para que carreira que os outros estão seguindo. O nosso compromisso é com Deus em primeiro lugar. E a obediência tem a ver com isso também. Você ser obediente ao propósito e o chamado que Deus tem para a sua vida. Não tentar fugir, tentar atalhos, não. Às vezes o caminho mais difícil é o que Deus está mandando você percorrer. Vá nele, porque se Deus mandou, Ele vai te segurar pela mão, vai te fazer atravessar o deserto, vai te fazer caminhar num lugar difícil, e vai segurar a sua mão o tempo todo, não vai deixar você cair. Obediência, mesmo que não seja o mais confortável, mesmo que não seja o mais tranquilo, mas a tranquilidade verdadeira é aquela com o Senhor Jesus Cristo, a rocha eterna, a rocha inabalável. Como aprender? A gente acabou de falar os obstáculos para ouvir Jesus: coração endurecido, vida acelerada e desobediência. E agora, como aprender a ouvir Jesus Cristo na prática? Lá em Colossenses 3,16, a Bíblia diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A palavra de Cristo está habitando na sua vida? A palavra de Cristo está habitando ricamente em seu coração? Ou você está escutando outras vozes? Quando o coração está enriquecido pela palavra de Deus, ele está fortalecido, e ele não fica vendo só as circunstâncias, mas o coração se apega à palavra de Deus. Está difícil, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está faltando dinheiro na conta, mas eu creio no Senhor, que é o meu pastor, e nada me faltará. Eu estou me sentindo desamparado. A Bíblia diz: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio, socorro bem presente no dia da angústia, salvação eterna só em Jesus, esperança, alegria. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Leia a palavra de Deus, é Jesus Cristo falando através da sua palavra. Aprenda da palavra de Deus. Se você não tem um hábito, comece com pequenos hábitos, com pequenos versículos.
memorize um versículo da palavra de Deus. Eu falei aqui o Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um versículo simples, mas pode te ajudar num dia difícil. É isso, é a palavra de Deus habitando ricamente no seu coração. Se você tem a palavra de Deus fresca na sua mente, você vai fechar espaço para escutar vozes que te levam ao desânimo, ao pessimismo, ao marasmo espiritual. Mas escutar a palavra de Deus nos revigora, fortalece os nossos corações. Então eu queria falar 3 coisas que podem nos ajudar a aprender a voz de Jesus Cristo. Momentos de silêncio, na presença dEle. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Vá para um lugar secreto, vá para um lugar onde você possa falar com Deus. Mas não tem espaço. Eu quantas vezes, já fui às vezes no banheiro da empresa, lá me ajoelhar e orar e falar com Deus. Quantas vezes você para o carro no estacionamento e fala com Deus. Sei lá, põe o fone de ouvido com louvor, está dentro do metrô, no ônibus, fecha os olhos ali, fala com Deus, conversa com Ele em pensamento. Ele vai te escutar. Às vezes você pode estar num momento de silêncio, cercado de pessoas, que é o único momento que você tem. Aproveite esse momento, fale com Ele. Então, criar momentos de silêncio. 2, permanecer na palavra de Deus. Como é importante permanecermos diariamente na palavra de Deus, para estarmos fortalecidos contra ataques do inimigo. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é viva e eficaz, ela é poderosa, ela nos capacita a ficar firmes no dia difícil, e obedecer a palavra de Deus. Você obedece a uma ordem, a uma direção, a um plano, e o plano de Deus para a sua vida está aqui na palavra dele. Claro que a gente tem um plano mais abrangente, na palavra de Deus. Deus tem planos específicos para cada um de nós, propósitos. Mas quando você está mergulhado na comunhão e no relacionamento com Ele, vai ficar mais fácil escutar a voz dele e obedecer a voz de Deus. Ninguém ouve Jesus na correria. A gente tem aquela história de Marta e Maria, Marta na correria e Maria escutando, Como é importante a gente parar para escutar a voz do Mestre, escutar o que Jesus Cristo está falando com a gente. A palavra de Deus, ela limpa os nossos pensamentos, os nossos corações, ela purifica, as nossas ideias, projetos, ela direciona. E obedecer mantém essa sensibilidade no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Deus não gosta de filhos e filhas desobedientes, que fogem do chamado. Deus está dando uma missão, vai lá, faz, meu filho, minha filha. Mas não, eu tenho outros compromissos. Os meus planos são prioritários em relação aos planos de Deus. Deus está te chamando para servir, para ser instrumento dele aqui na terra, para ser discípulo, e a gente só fica na correria, só querendo resolver os nossos problemas, e deixando aquilo que são os pedidos do nosso Pai, aquilo que Ele quer que a gente faça em segundo plano. Isso é desobediência. E muita gente reclama e pergunta: por que eu não prospero? Estou falando de prosperidade financeira, estou falando de prosperidade no sentido amplo da palavra, no sentido da palavra de Deus. É uma prosperidade de viver uma vida próspera, que está sempre progredindo, avançando no relacionamento e no conhecimento com Deus. É isso que é a prosperidade verdadeira do cristão. Quer conhecer uma pessoa próspera? Conheça uma pessoa que tenha relacionamento com Deus. Essa pessoa pode não ter dinheiro na conta, mas ela é próspera porque ela segue o Deus vivo, porque ela está dentro do plano e da vontade de Deus. Deus quer que você prospere no relacionamento com Ele. Jesus fala hoje e sempre. Lá em Apocalipse 3:20, que eu falei no começo,
Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nessa noite, a gente teve aqui a oportunidade. Eu vou pedir para a igreja ficar em pé, por favor, nesse momento, quem puder. E a gente teve a oportunidade, o privilégio de ver muitas pessoas sendo batizadas. E eu quero nessa noite fazer um convite. Se você quer escutar a voz de Deus, se você quer ter um relacionamento de filho e filha de Deus a partir de hoje, eu quero que você tenha a oportunidade de declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vou pedir, por favor, vamos orar agora. Se você puder inclinar, fechar seus olhos, inclinar suas cabeças. Eu vou fazer uma oração e peço que toda a igreja repita comigo, para acompanhar pessoas que nunca fizeram essa oração. Eu vou dizer agora e vocês podem repetir comigo: Senhor Jesus, eu declaro que você é o Senhor da minha vida. Entra na minha vida e faça algo novo. Eu me arrependo dos meus pecados e me entrego totalmente a Jesus Cristo. Aleluia. Se você orou nessa noite, eu vou pedir, por favor, olhos fechados, cabeças inclinadas, por favor, mais um pouquinho. Se você orou pela primeira vez nessa noite de oração, você pode levantar a sua mão, por favor. Glória a Deus, Deus seja louvado. Deus seja louvado por todas essas vidas que nessa noite expressaram: Jesus Cristo, seja o Senhor da minha vida. Eu quero escutar a sua voz. E agora eu quero fazer mais uma oração. Se você está enfrentando dificuldades, problemas, aliás, todos nós enfrentamos, eu vou estar orando para que Deus possa estar fortalecendo a sua vida nessa semana, nesse final de ano, te dando graça diante das dificuldades e problemas que têm aparecido. A gente tem um inimigo que tenta todos os dias. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E nessa hora vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti cada vida que veio aqui nessa noite, cada pessoa que está enfrentando uma luta, uma dificuldade, um problema na área financeira, na área da saúde, na área familiar, na área dos relacionamentos, Pai, em qualquer área da vida. Senhor, só o Senhor tem poder de fazer milagres, onde o homem, a mulher, ninguém mais consegue fazer. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que pode transformar a história das pessoas no estalar de dedos. Que nessa noite, Deus, você possa fazer algo novo em cada vida. Renova, transforma, multiplica, faça algo novo na vida de cada pessoa aqui, Pai. Pai, que haja encorajamento, fortalecimento, que todo desânimo vá embora em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos sair daqui nessa noite fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, renovados pela presença do Deus Todo-Poderoso. Pai, nós declaramos uma semana de bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus.